Bom dia! Quantas vezes você já assistiu um filme e falou pra você mesmo: nossa, esse filme é muito legal, como eu queria que ele tivesse uma continuação. E aí ele teve uma continuação, depois ele teve outra, e depois outra, e depois outra, e aí mais 333 continuações até não ter mais pra onde ir. Hoje a gente vai falar sobre franquias de filmes que realmente não sabem quando parar. Mas antes da gente começar a falar disso, se você não é um inscrito do canal, por favor se inscreva, vamos fazer isso aqui crescer, vamos fazer isso aqui chegar nos Trending Topics do Twitter. Já deixa o seu like porque isso me ajuda muito, me ajuda de maneiras que você não consegue imaginar como me ajuda. Me siga nas minhas redes sociais porque lá eu mostro um pouco do making off disso aqui tudo, eu mostro eu editando, eu falo com vocês, eu abro o meu coração. Mas agora vamos falar do assunto, vamos falar sobre os filmes que tem 333 filmes e não vê nem o fim do túnel ainda, não se sabe quando vai acabar. O gatilho pra esse vídeo foi nada mais nada menos do que Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw, porque Velozes e Furiosos é uma das franquias do cinema que eu mais gosto. Sim, às vezes eu tenho um pouco de vergonha disso, às vezes eu me sinto um pouco intimidado, mas tá tudo bem, eu gosto, a gente tem que pegar os nossos prazeres e não tem que ter vergonha deles. Velozes e Furiosos começou com qualquer franquia de filmes, de qualquer diretor, de qualquer produtora. Era um filme com uma história que tinha começo, meio e fim e pronto, acabou. Esse é o primeiro Velozes e Furiosos. Não é um filme que pretendia criar um universo expandido, não é um filme que pretendia ter uma sequência, era só o filme que contava a história de um policial infiltrado entrando em uma gangue que roubava caminhões e praticava corridas ilegais. O filme acaba e você fica com aquela sensação de quero mais. E você provavelmente vai ter, porque geralmente quando um filme faz sucesso, a produtora não tem motivo nenhum para não continuar fazendo filmes dessa franquia. Afinal de contas, se um filme deu dinheiro, vamos fazer outro filme e ganhar mais dinheiro. Porque é assim que as produtoras funcionam, elas estão atrás única e exclusivamente de dinheiro. Então você tem Velozes e Furiosos 2, Velozes e Furiosos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e agora Velozes e Furiosos Hobbs & Shaw. O que eu acho disso? Eu acho que você não pode julgar uma franquia de filmes só pela quantidade incessante de filmes que ela tem. Eu acho que você tem que ler todo o contexto que tá em volta desse filme. Por exemplo, Velozes e Furiosos do 3 até o 7 é de um único diretor. Esse cara pensou uma história, dividiu em vários filmes e foi executando ela. Por mais que os filmes fossem ficando cada vez mais mirabolantes e cada vez mais longe da realidade, a história que aquele diretor criou estava sendo contada através de vários filmes. Porém, Velozes e Furiosos 8 é dirigido por um outro diretor. Na minha cabeça, tem uma regra que se aplica para qualquer coisa. Filmes, séries, jogos. Quando uma pessoa cria uma história, cria um universo, ela tem o começo, meio e o fim na cabeça dela. Eventualmente ela pode colocar coisas no meio, mas ela sabe onde ela quer chegar. Ela conhece esse universo melhor do que ninguém, ela conhece os personagens melhor do que eu, melhor do que você, melhor do que qualquer espectador. Porque afinal de contas, esse universo é dela, ela sabe melhor do que ninguém como manipular esse universo. Mas aí a partir do momento que a história dessa primeira pessoa, desse primeiro criador acaba, e as produtoras chamam outros diretores, outras pessoas pra imaginar como essa história continuaria, pra mim isso é fanfic. Uma outra pessoa que não é o criador original, que geralmente nem tem contato com o criador original, simplesmente vê o que já foi criado e imagina na cabeça dele como isso seria continuado, como isso poderia seguir em frente. E isso é fanfic, não tem como, na minha cabeça não tem como isso não ser fanfic. E só por causa disso é ruim? Não é ruim, mas também não é tão legal assim. Por exemplo, Resident Evil, a série de jogos, o que acontece? Você tinha um cara que estava criando a história desde o começo. Ele falava que a Umbrella era uma empresa farmacêutica que tinha um poder de destruição absurdo. O que ela tinha feito na cidade, de destruir ela, por causa das suas brigas, dos seus vazamentos de vírus, todas essas coisas, pro criador original não era nem um quarto do que a Umbrella era capaz de fazer. Mas no Resident Evil 4 eles simplesmente tiraram esse cara, colocaram um cara novo na chefia de criação, e aí a Umbrella fechou. Ela não existe mais do 4 pra frente. Existem pessoas da Umbrella, existem pessoas tentando fazer outras Umbrellas, mas a ideia original do primeiro criador se perdeu num vácuo. E por mais que eu goste muito de Resident Evil, eu entendo que isso não é tão legal assim, porque a história tomou um outro caminho extremamente comercial, só pra vender mais jogos, pra alcançar mais pessoas e pra ser mais genérico. E isso acontece com tudo que você pode imaginar. Então quando em Velozes e Furiosos 7 você tem um fechamento, a história acaba com o Paul Walker indo pra um lado e o Vin Diesel indo pro outro, e aí você chama outra pessoa pra fazer mais um filme que é basicamente a história continuando e dane-se o que a gente viu no filme anterior, dane-se que já teve um final. Isso
não é prejudicial, isso não é um problema, porque eu gosto de ir no cinema e ficar vendo o carro voar, eu gosto de ver o The Rock dando soco em parede, quebrando ela, pegando o míssil na mão e desviando ele pelo gelo, eu gosto de ver esse tipo de coisa, eu sou tonto. Mas até onde isso vai? Isso tem um limite? É plausível a gente querer que as coisas fiquem sendo entregues pra gente de um jeito completamente automático? Até onde vai o respeito com o criador? Será que precisa ter um respeito? Será que não precisa? Será que a gente pode simplesmente seguir o caminho comercial e vamos embora? Às vezes isso vira um problema. Olha Harry Potter aí. Tem os primeiros 8 filmes, que são a saga original, que são impressionantes, são incríveis. Também foi um marco pro cinema, do mesmo jeito que Vingadores é hoje em dia. E aí anos depois é lançada uma série spin-off pra contar os detalhes que não couberam nos primeiros 8 filmes. As pessoas não gostaram, tem muito fã de Harry Potter que acha uma merda, porque é óbvio que tá lá só pra conseguir mais dinheiro. Não enriquece a história em nada, é um fanservice que não leva a lugar nenhum. E isso não é legal, isso às vezes deixa as pessoas frustradas. A mesma coisa acontece com remakes. Todo ano sai remake de alguma coisa. E as pessoas, elas têm um apego emocional pelas obras originais. Eu tô falando isso por mim. Pô, toda vez, seja um remake, seja uma adaptação, toda vez que eu vejo algo que eu gostava do seu jeito original sendo refeito, eu espero que seja o mais fiel possível, mas nem sempre vai ser, porque o que era a obra original tem que ser modificado pro contexto que a gente tá vivendo agora, tem que ser modificado pra vender mais no mercado, pra vender mais ingresso no cinema. Então do mesmo jeito que quando você fica produzindo filmes incessantemente, tentando adequar esses filmes pro grande público, quando você faz um remake, só que você muda várias coisas só pra se adequar ao grande público, vai tudo um pouco por água abaixo, você perde um pouco da qualidade daquele negócio. Velozes e Furiosos já virou piada pra muita gente porque é um filme de super-herói com carro. Hobbs & Shaw que o diga, o cara é a prova de balas. Onde a gente vai? A gente vai ficar produzindo filmes no modo automático. E é por isso que é tão legal quando surge no cinema uma coisa nova. Não só pela dificuldade de você criar alguma coisa nova em 2019, de você criar uma coisa que nunca foi pro cinema, um roteiro inédito, não só por isso, mas porque quando a gente sai dessa caixinha de previsibilidade, é inédito pra gente, porque a gente tá muito acostumado com filmes que saem no modo automático. Então quando você traz uma inovação, isso é cada vez mais bem visto pela sociedade, mas quando você fica repetindo as coisas, as pessoas simplesmente sentam, assistem e esquecem 2 semanas depois. Se isso é ruim, não sei, eu gosto de sentar, assistir e esquecer as coisas 2 semanas depois. Mas como criador de conteúdo, eu ia ficar muito chateado se um dia eu fizesse um filme, por exemplo, e depois quando eu já falasse, acabou aqui, esse é o final da história que eu imaginei, a produtora chamasse outro cara pra assistir o meu filme e imaginar como seria uma continuação e fazer uma continuação sem mim. Dito isso, foi uma análise do mercado cinematográfico audiovisual dos dias atuais. Eu vou ficando por aqui, o vídeo foi isso. O meu nome é Nicolas, esse é o Terça Aleatória, o canal que não tem compromisso nenhum com porcaria nenhuma. Se você não é um inscrito, por favor, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até a próxima. Beijos de luz. Se falar mal de Velozes e Furiosos perto de mim, eu dou um soco por mim e pelo Paul Walker.